A missão de Jesus como Messias para erradicar o pecado original. Passaram-se 4.000 anos bíblicos para finalmente Deus enviar Jesus à Terra para que o pecado original inerente na natureza humana pudesse ser definitivamente erradicado da humanidade. No livro São João, capítulo 10, versículo 30 e capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nasceu com a linhagem de Deus. Por isto poderia enxertar sua linhagem original nas oliveiras selvagens. Vejamos agora, no capítulo 15, versículo 5 do mesmo livro, quando disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O Messias é o único mediador entre Deus e a humanidade decaída. Portanto, para que Jesus pudesse realizar a cerimônia do enxerto e remover o pecado original definitivamente, era preciso fazer com que, primeiramente, o povo acreditasse nele como Messias, o Salvador enviado por Deus. Jesus incansavelmente pregou o seu evangelho, mas poucos acreditaram nele. Lemos em João capítulo 6, versículos 28 a 29. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: acrediteis naquele que Deus enviou. Jesus pediu para que o povo acreditasse nele e não que matassem ele. Portanto, o povo precisava acreditar em Jesus para que a cerimônia do enxerto pudesse ser realizada nos templos construídos para esta finalidade. Vejamos outras evidências bíblicas. João, capítulo 5, versículos 39 a 43. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Em Mateus, capítulo 23, Jesus condena os líderes do judaísmo que foram preparados para aceitar e auxiliar Jesus em sua missão messiânica, quando disse estas palavras: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, condutores cegos, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Coais um mosquito e engoles um camelo. Fariseu cego, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais.
O sumo sacerdote Caifás, o representante maior do povo judeu, foi o principal assassino de Jesus. Lemos no livro São Marcos, capítulo 14, versículos 61 a 65. Caifás tornou a perguntar: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhes: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir em Jesus, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. No livro São Mateus, capítulo 27, versículos 20 a 26, diz: Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que libertasse Barrabás e matasse Jesus. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, o pior e temido ladrão nacional, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. O apóstolo Paulo disse que a crucificação de Jesus foi o resultado da ignorância do povo. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esta verdade, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. No livro Atos, capítulo 7, versículos 51 a 52, Paulo afirma que Jesus foi traído e assassinado quando disse: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Confirmemos as palavras ditas pelo próprio Jesus no livro São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus veio à terra para realizar o reino dos céus. No entanto, devido à descrença do povo, ele foi para o paraíso. Confirmemos no versículo 43. Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Estas palavras foram dirigidas ao ladrão Dimas, que morreu à sua direita. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz, perdoando os malfeitores, deu a Jesus o mérito de promover a redenção espiritual à humanidade decaída somente a nível de paraíso. Assim, o pecado original não pôde ser removido completamente nos dois aspectos, o espiritual e o físico, por causa da descrença do povo escolhido e preparado por Deus durante 2000 anos de história providencial. Confirmemos a veracidade dita pelo apóstolo Paulo depois da morte de Jesus sobre a inerência do pecado original ainda na humanidade. Vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vejamos agora outros exemplos e consequências do pecado original. Os cristãos foram perseguidos e assassinados durante 400 anos pelo Império Romano. Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O castelo onde Jesus foi sentenciado à morte
foi arrasado até os alicerces, e nunca houve tanto derramamento de sangue como no século XX. E ainda em pleno século XXI, as intermináveis guerras no Oriente Médio, o terrorismo em escala mundial, vítimas de morte no casamento, sequestros, afronto terminante entre bandidos e policiais, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, suicídios ativos e passivos, fome mundial, rebeliões urbanas, divórcios, enfim, outras infinidades de problemas sinistros relacionadas com a vida humana. Todos estes sofrimentos são consequências do pecado original ainda inerente na humanidade. Por esta razão, Jesus disse que o retorno do Messias seria necessário. Lemos no Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis.